Fala pessoal, tudo bem? Gente, vamos iniciar a live, como combinado, todo domingo às 20 horas, live do Nutri, pergunte pro Nutri. Infelizmente na quarta-feira tivemos um problema com o Instagram, né? Tava instável a plataforma e a gente não conseguiu transmitir, né? Mas bora lá hoje. Fala tio Zé, terça-feira eu tô no futebolzinho lá, hein? Leva o futebol, por favor, hein? Então vamos fazer acontecer essa live de domingo aí para equivaler, né? De quarta-feira. Fala Léo, como você tá? A Esté mandou muito bem lá, hein, cara, na França. Que pena que não deu certo acho que a penúltima luta, né? Mas ela foi super bem, assisti todas as lutas. Dê parabéns pra ela, viu? Fala Romério, boa noite. O pessoal tá entrando aí. Fala Gui, como que você tá? Batendo uma bolinha aí pro Laranjal? Como que tá as coisas? Quero ver, hein, tio Zé? Terça-feira, hein? Futebolzinho. Bora! Gente, então, ó, como combinado, a gente seleciona algumas perguntas, né? Durante a semana para estar respondendo aqui para vocês. E depois a gente vai abrir para perguntas de todos, tá? De quem estiver presente aí na live. Acho que o pessoal já está entrando, vamos lá. Primeira pergunta que surgiu nos stories é uma pergunta que acontece de forma rotineira nos stories. Fala, grande Alberto. E sobre uma mudança no comportamento, né, alimentar da população. Muitas pessoas estão optando hoje pela dieta vegetariana, ovo lácteo vegetariano, né? E as pessoas realmente têm um pouco de dúvida de como mudar, né? O que eu preciso fazer de início, quais são as mudanças necessárias. Primeiro ponto que eu sempre falo para meus pacientes, né, ou para meus seguidores, que a gente tem que procurar um nutricionista, que ele realmente vai conseguir te auxiliar na questão mais importante, que é a sua necessidade fisiológica e natural, né? Então tem que procurar realmente um nutricionista para ele estar preconizando em cima do que você realmente precisa e do que você realmente quer em relação ao objetivo, né? Mas uma pergunta que foi bem interessante que é: quero virar ovo lácteo vegetariano. Como faço? Quais são os primeiros passos, né? Então, como eu te disse, o primeiro passo realmente é a gente procurar um nutricionista para estar ajustando essas possíveis carências. O que a gente tem que entender que a proteína animal ela é superior em qualidade do que a proteína vegetal, né? Mas isso não significa que a gente não consegue montar uma dieta bem bacana somente com opções vegetarianas, né? E o ovo lácteo ele aceita queijo, né, derivados de leite, e aceita ovo. Então, entre aspas, em tese, fica um pouco mais fácil até para a gente preconizar uma dieta. Mas, de primeiro modo, o que nós temos que fazer na alimentação? Eu falo que o vegetariano ele não pode ter preguiça na cozinha, porque nós temos que fazer associações de alguns grupos alimentares, né? Primeiro, temos que usar bastante leguminosa, feijão, ervilha, temos que usar muito soja, grão de bico, lentilha é uma coisa que eu utilizo bastante. Então, quem opta por essa dinâmica de alimentação realmente tem que rebolar na cozinha, como a gente tem o hábito de falar, né? Um outro ponto que eu acho bacana, temos que procurar alguns alimentos, como a aveia, é um grande exemplo, que ela tem bastante proteína vegetal. Então a aveia seria interessantíssimo a gente aumentar a sua ingestão durante o dia, até para conseguir suprir essa carência que vai acontecer com a alimentação mais restrita em proteína animal. Um outro ponto que eu gosto muito de trabalhar são com os alimentos oleaginosas, né, que são as famosas castanhas. Essas castanhas são bem interessantes porque além de ter gordura boa, fibra, elas são riquíssimas também em proteína, principalmente a castanha de caju. Então nós acabamos na dieta desses tipos de pessoas, a gente acaba preconizando esses grupos de alimentos de uma forma mais incisiva, de uma quantidade um pouco mais volumosa, tá bom? Então o primeiro ponto é você aumentar a ingestão de leguminosas, aí entra feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, a ingestão de soja, que é algo bem bacana, quinoa é algo que eu gosto de trabalhar bastante, chia, que mais? As oleaginosas, né, que são as castanhas também, nós temos que se atentar um pouco mais, e a questão também aí da aveia, né?
Uma outra pergunta que surgiu, que eu achei bem bacana também, e é uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui com vocês. O que seria isso? A dieta nós temos que avaliar como um todo, né? A dieta é um contexto, nós temos que avaliar o contexto como um todo. O que nós temos que entender é que um alimento ele não vai te prejudicar, não vai gerar um prejuízo tão grande, e um alimento também não vai te gerar uma vitória tão grande assim. Então nós temos que pensar como um todo, como o contexto inteiro da dieta. Então assim, a pergunta foi o seguinte: numa dieta visando aumento de massa muscular, que hora posso comer abacate ou não posso? Então na alimentação a gente pode de tudo um pouco. Isso eu tenho muito hábito de falar. Mas uma dieta visando aumento de massa muscular, nós temos que entender que é uma dieta hipercalórica. O que isso significa? Que nós temos que comer a mais do que a gente gasta por dia. E o que a gente tem que avaliar? O nosso gasto calórico basal para manter o nosso físico do jeito que está hoje e as atividades físicas diárias. Então nós temos que avaliar esses dois pontos, fazer a soma e vamos supor, deu 3.000 calorias minha necessidade calórica diária. A dieta tem que ter no mínimo 3.500 calorias. E pode inserir o abacate? Pode inserir o que vocês acharem melhor. O que nós temos que entender é que a dieta ela é individual e nós temos que preconizar aquele alimento que realmente te agrade na questão de palatabilidade, na questão do seu paladar. Então a gente consegue inserir o abacate em qualquer momento do dia, pode ser no café da manhã, pode ser no lanche da manhã, no jantar, na ceia, como muita gente gosta de utilizar. Então não vejo problema algum, tá? O que nós temos que avaliar do propósito da dieta, que é de ganho de massa muscular, é a questão calórica. No final das contas, o que importa é a caloria. É claro que a qualidade alimentar ela é de extrema importância. O que adianta eu emagrecer comendo só junk foods e eu emagreço na questão de peso, mas o meu triglicérides, o meu colesterol está bem alterado. Então é um emagrecimento não saudável. Nós temos sempre que visar a questão de qualidade para ter um emagrecimento saudável, ter aquela qualidade nutricional que a gente sempre busca, tá? Mas no final das contas, caloria é o mais importante. E nutricionista, gente, que não trabalha com um valor calórico, que vai no famoso chutômetro, está andando para trás, está fazendo você perder seu tempo, tá? Então o que importa no final é o valor calórico da dieta como um todo, certo? Uma outra pergunta: quantas gramas de sopa posso comer no jantar? Isso é uma coisa que está surgindo muito hoje em dia, porque esfriou um pouco tempo, muita gente me questiona: posso comer sopa no jantar? Eu sempre tenho o hábito de falar que dificilmente você vai comer meio litro de sopa, dificilmente você vai incorporar muitas calorias dentro de uma sopa, dificilmente, tá, gente? Então o que eu falo para o meu paciente? Não se apegue à gramagem na sopa, se apegue a calcular somente as proteínas que você vai ingerir. Então se eu passei para você 100 gramas de carne, 100 gramas de frango, faça um franguinho desfiado e porciona por fora e coloca dentro da sua sopa. Ou uma coisa que eu gosto muito de utilizar, eu faço uns ovos cozidos e adiciono na minha sopa. Então eu garanto a ingestão de proteína de forma adequada. E o que vier a mais, dificilmente você vai extrapolar as calorias que a gente indicou. Tá bom? Fala, Fê, tudo bem? Como está o Lucão por aí também? O pessoal tá tudo bem? Tudo em ordem? Uma outra pergunta, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, tanto aqui na rede social como na parte prática com meus pacientes. Pode trocar às vezes a janta por whey? Não vejo problema algum. Gente, o nosso corpo, ele interpreta nutriente, ele não interpreta alimento. O que isso significa? Por exemplo, se eu comer carne de boi, ou comer ovos, ou tomar um leite, ou tomar um whey protein, ele vai interpretar como proteína, tá? E não o alimento em si. Então se você comer uma carne ou tomar um whey protein, para o seu intestino, para o seu corpo, fisiologicamente, de uma forma mais sucinta, é a mesma coisa. É proteína, degradação em aminoácido, tripeptídeo, dipeptídeo e peptídeo que o nosso intestino consegue colocar realmente para dentro, tá? Então se atente à questão do nutriente em si, não somente o alimento. Por isso que é importante. Nós temos que preconizar aqueles alimentos que realmente vocês gostam, porque o que importa no final é o nutriente desse alimento, tá bom? Então não vejo problema. O único ponto importante, tá, gente? Proteína, frango, carne de boi, os próprios ovos, né? Eles têm uma digestibilidade um pouco mais lenta, gerando uma saciedade maior. Já o whey protein não. O whey protein, a metabolização é muito rápida, a digestão por si também é muito rápido e você começa a ter uma fome um pouco mais precoce.
Então tem que se atentar um pouco em relação a isso, né? Mas dificilmente no jantar você vai comer só carne. Você vai colocar folha, vai colocar legume, vai colocar um carboidrato ali. No whey protein a gente pode adicionar, a gente pode fazer um shake como? Um exemplo, um shake de whey protein, pode adicionar leite se você quiser, eu acho um casamento fantástico, né? Uma associação fantástica. Ou se for com água também não vejo problema, é questão só de ajuste. Mas a gente pode colocar o whey protein com água, nós podemos colocar uma banana, por exemplo, e a gente pode colocar também aveia, né? Para a gente ter aquelas fibras para aumentar a saciedade, lentificar a digestão e também ter um aporte nutricional de vitaminas e minerais aí bem interessante, tá bom? Fala César, tudo bem? Como que você tá? Vamos lá, gente. O que é melhor? Proteína no pré-treino ou proteína no pós-treino? Gente, depende. Antigamente se achava que tinha um nutrient time, a gente chamava de janela metabólica. O que é a janela metabólica? Após o treino, se falava que nós tínhamos uma janela de oportunidade, que até 2 horas após o treino era interessantíssimo ingerir proteína, tá? Para você ter uma hipertrofia melhorada, uma hipertrofia acelerada, algo do tipo. Hoje já é sabido que essa janela metabólica, janela pós-treino, ela não é só de 2 horas, ela é de 12. Ou seja, então eu não preciso tomar whey protein logo após o treino. Se daqui 1 hora eu vou tomar meu café da manhã, que eu treino de manhã, ou vai ser à tarde, tanto faz. Se você ingerir a ingestão proteica do dia for bem interessante, na recomendação correta, não tem necessidade de tomar whey protein logo após o treino. Mas vou citar um pouco o meu caso. Eu treino de manhã e vou fazer minha refeição 3, 4 horas depois. Eu tomo whey protein a fim de aumentar a minha saciedade e conseguir aumentar a ingestão de proteína durante o dia, que é uma forma de praticidade, tá? Então assim, não tem necessidade. No pré-treino tem necessidade? Não necessariamente. O mais importante do pré-treino é a ingestão de carboidrato. Quando a gente pensa em performar no treino, a gente tem que comer carboidrato. A questão proteica no pré-treino pode até prejudicar um pouquinho o seu treino, porque a proteína tem a capacidade de diminuir a digestão desse carboidrato. E o que muita gente faz? Eu pego muitas pessoas fazendo como um omelete com uma fatia de pão para ir treinar. Vai atrapalhar meu treino? Vai atrapalhar seu treino. O ideal seria o quê? Come a fatia de pão, treina e depois come o omelete. Por quê? Porque a proteína dos ovos vai diminuir a digestão desse carboidrato. Então, uma energia que era para ser liberada para você em torno de 20, 30 minutos, vai demorar aí 1, 2, 3 horas, ou seja, pós-treino. Então, o seu treino vai ficar com uma queda de performance. Então a gente sempre tem que se atentar em relação a isso, tá? Mas de forma sucinta, se eu fosse escolher o melhor horário para se ingerir uma proteína é sempre no pós-treino. Mas esse pós-treino não precisa ser logo após o treino. Pode ser 2, 3, 4, até 10 horas após o treino, tá bom? Lelis Márcia, né? Qual a vantagem de comer só ovos cozidos à noite? Márcia, assim, vantagem comparada às outras proteínas, nenhuma, né? Os ovos nós temos que se atentar que a clara é proteína e a gema é gordura. Então nós temos sempre que se atentar em relação a isso, porque a proteína pode não te dar um acúmulo de gordura em excesso, mas a gordura sim. Então assim, vantagem em relação às outras carnes não existe, né? É uma questão mais de praticidade do seu dia a dia aí. E outra coisa, toda vez que a gente vai comer 100 gramas de carne, por exemplo, a ingestão dos ovos varia em torno de 4 até 5 ovos. Inteiros, não necessariamente. O que nós temos que fazer? Pegar 4 ovos, fazer um inteiro e 3 claras. Porque senão eu não faço equivalência de gordura. Porque se eu pego uma carne magra, a cada 100 gramas dessa carne magra, tem em torno aí de 25, 30 gramas de proteína, mas tem em torno aí de 5 gramas de gordura. E uma gema de ovo gira em torno aí de 10 gramas de gordura. Então nota-se que se eu não tirar a gema, eu não faço a equivalência correta das calorias e da gordura também, tá bom? Surgiu aqui Vamos lá, deixa eu ver. Bora, Lucão, vamos marcar nosso treino aí, viu? Você não consegue me acompanhar? Toda vez que você foge, só quer dar aula só? Mas vamos sim, com certeza. Gente, uma pergunta que eu achei muito bacana. Eu falei, preciso trazer essa pergunta aqui pro pessoal da live, né? Manter a dieta por 60 dias sem refeição livre é ruim? E eu fui muito sucinto nessa resposta. Eu falo que
Ruim não é, pelo contrário, é algo difícil da gente encontrar, é a pessoa fora da curva realmente. Mas fazer uma refeição fora da dieta, uma por semana, faz um bem danado para a sua questão comportamental e não vai te gerar prejuízo na questão do seu físico. Você acha que não é importante você realmente dar aquela relaxada, fazer aquela interação social, ter aquele lanche do final de semana, aquela pizza, aquela sensação de bem-estar comendo algo que você realmente gosta e não ficar 60 dias na dieta a fio? Eu acho que faz um bem danado mais para a questão comportamental, né, do que um prejuízo para o seu físico. Então eu não vejo problema. É claro que quando a gente pega algum atleta, 60 dias é a risca, mas são atletas, né, é um outro propósito. Mas para nós que realmente temos que se importar bastante com a questão comportamental, fazer uma refeição por semana não vai te gerar prejuízo de forma alguma, tá bom? Amanda, o ideal seria 100 gramas de proteína animal por refeição? Amanda, não necessariamente, tá? Eu só dei um exemplo aqui na live de 100 gramas, mas 100 gramas de carne gira em torno de 25 a 30 gramas de proteína. A recomendação que nós temos hoje para atletas pessoas que praticam atividade física, varia de 1 grama até 2,2 gramas por quilo de peso. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que pesa 60 quilos, ela pode ingerir de 70 gramas até 120 gramas de proteína por dia, tá? Aí vai muito do ajuste do nutricionista e da sua necessidade e do seu objetivo, certo? Léo, creatina é um bom suplemento para corredores? Léo, não é característico da creatina melhorar a performance física de corredores, principalmente longa distância, tá? Porque nós temos que entender que nós temos 3 tipos de geração de energia no nosso corpo, né? Que é a creatina fosfato, que é aquela creatina que fica dentro da célula muscular. Normalmente ela tem uma curta duração de 10 segundos. Depois a gente tem uma forma de energia que chama glicogênio muscular, que ela é indicada para exercício físico de até 30 segundos. E depois a gente tem aquele famoso ciclo de Krebs, que é a produção de energia através da sua alimentação associado com a sua respiração, tá? Aí isso daí é infinito, até a sua fadiga total. Então a creatina a gente usa mais para aqueles exercícios de explosão. Então na corrida dificilmente a gente vai ter benefício com a creatina. Mas Léo, um ponto muito importante, dependendo do seu treinamento, se tiver treino de sprint, eu acho bacana. Mas para competição em si, fazer aqueles longão e tal, eu não acho tão interessante assim. E uma coisa que a gente tem que se atentar também, Léo, quando a gente pega corredores de alta performance, eu já vi corredores comprando aqueles tênis caríssimos, que realmente são apropriados para a corrida. Eles tiram a sola do tênis, eles esfolam por dentro e colam de novo. Para que isso? Para tirar em torno de 600, 700 gramas de peso do tênis, tá? Isso é um ponto muito importante. E se eu induzir a creatina para esses atletas perto da competição, a creatina ela tem a capacidade, Léo, de aumentar a hidratação muscular. E por mais que aumente a hidratação é algo benéfico, aumenta o seu peso. Então pensa, Léo, por que eu vou colocar a creatina? Eu vou deixar esse corredor, né, com 2 quilos a mais de água no corpo, sendo que ele se preocupa em tirar 700 gramas de um tênis. Então não faz sentido, tá? Então assim, a via de regra, a melhor conduta para o corredor é a questão da ingestão de carboidrato em alta demanda, tá bom? A creatina não tem uma característica de melhorar a performance do corredor, a não ser que seja a fase de treinamento realmente de sprint, aquele sprint de 100 metros, 200 metros, 300 metros, que faz parte do treinamento dos corredores. Mas quando a gente pega realmente a longa distância, não faz sentido algum, tá bom? Pelo contrário, vai gerar um prejuízo aí na questão do peso. Vamos lá, gente. Outra pergunta. Uma pergunta bem bacana aqui, foi até de um paciente, né? É normal não ter escapado nenhuma vez da dieta e não ter baixado o peso? Super normal. O que acontece? Até 14 dias, nós temos a célula de gordura que a gente chama de adipócito. Essas células de gordura armazenam gordura. Quando você nasce com essas células de gordura e elas se renovam, gente, a cada 8 anos. A célula de gordura está aqui. Toda vez que você começa a comer muito, uma ingestão de caloria em grande demanda, você começa a aumentar o tamanho dessa célula.
Quando você começa a fazer uma dieta, você começa a emagrecer, você começa a diminuir o tamanho da célula até ela ficar numa finura no qual você pega a pele e nem sente mais ela, tá? Mas a célula está lá, o adipócito está lá, mas ele está vazio de gordura. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Quando você está lá acima do peso, com a célula de gordura bem cheia, e você começa a fazer uma dieta, nos primeiros 14 dias tem um processo fisiológico que é um sinalzinho de alerta. O seu cérebro fala assim, ó gente, porque para o nosso cérebro, gordura é reserva de energia, não é ruim. Para o nosso cérebro não é ruim. Para a questão do corpo como um todo, sim, tá? Então o seu cérebro entra num estado de alerta, ele fala assim, estou retirando gordura da minha fonte de reserva, né? Em tese o adipócito era para diminuir. Só que o que o seu cérebro ele faz? Ele promove uma alteração fisiológica dentro dos 14 dias, porque para ele diminuir e aumentar a célula de gordura é um trabalho muito grande. E em tese, na teoria, ele acha que você não vai dar continuidade nessa dieta. Então a célula de gordura estava aqui, né? Comecei a tirar, está desse tamanho, comecei a tirar a gordura daqui. E o cérebro começou a mandar o quê? Água para a célula não diminuir o seu tamanho. E se você notar, nos primeiros 14 dias, você começa a pegar na região do seu abdômen, você sente que ele está um pouco mais flácido. O que é isso? É questão de água. A gordura está saindo e a água está entrando. Depois de 14, 20, 21 dias, tem uns relatos na ciência que até 30 dias, a pessoa realmente não erra mais na dieta, ela continua naquela constância na dieta, o corpo realmente, o cérebro realmente entende que você não vai mais ingerir alta demanda de caloria, ele começa a diminuir, porque ele começa a jogar essa água fora e a célula realmente começa a diminuir. E é assim, gente, parece mágica, de um dia para o outro, seu peso que estava estável diminui 3, 4 quilos, porque foi a água que foi embora, tá bom? Fisiologicamente é assim que funciona, por isso que não se apegue muito ao peso nos primeiros 14 dias, tá? Um outro ponto de pergunta, por que é tão difícil baixar o peso na balança? Pensando a longo prazo, temos alguns pontos, tá? Dieta sem déficit calórico, a pessoa não está fazendo dieta de forma adequada, precisa realinhar essa dieta. A pessoa treina bastante força, a pessoa está num peso legal e ela treina bastante força, musculação, tá? E ao mesmo tempo que ela está oxidando gordura, ela está aumentando a síntese de proteína, o aumento da massa muscular. Então, por mais que o tecido muscular, o tecido gorduroso, ele tem 18% a mais de tamanho do que o tecido muscular, o peso é igual. Então, o que a gente vai perceber? A balança não mudou, mas espera aí, minhas roupas estão mais largas? Eu olho no espelho, tiro foto, está realmente diferente? Então, isso é um ponto muito importante, tá? Então, erros. Por que meu peso não está baixando na balança? Dieta sem déficit calórico, treino de força associado, né? E não beber água de forma correta. Quando você não bebe água de forma correta, você entra no mecanismo de bloqueio, no qual seu corpo não deixa você perder a água que você tem de retenção. Então, pode ser que esse seja o problema também, tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, gente. Feliciano, um grande paciente, a gente está junto há uns 3 anos, paciente e amigo, né? 3 anos é uma continuidade de trabalho, o paciente acaba virando um grande amigo. Qual a maior diferença entre musculação e crossfit para perda de peso? A diferença de forma sucinta, eu cravo para vocês que a diferença é nenhuma. Porque, gente, aonde o seu corpo vai direcionar não é o tipo de treinamento em si, e sim a dieta. Não adianta eu ser um triatleta que tem um gasto calórico de 8.000 calorias, sendo que eu como 10, eu paro no Mac ali, eu como 10.000 calorias. Eu vou ganhar gordura. Então, não é o tipo de treinamento, é o tipo de treinamento, é a dieta em si. É a dieta que não está adequada para o seu programa de emagrecimento. Então, isso que vocês têm que se atentar, tá? Então, o CrossFit é um baita de um exercício físico, a musculação é um baita de um treinamento, mas se você não tiver dieta alinhada para o propósito de emagrecimento, nenhum dos dois vai ser suficiente, tá bom? Pipoca atrapalha na dieta? Gente, eu recebo muitas perguntas, amo comer pipoca, coloco pipoca na minha dieta, e eu tenho assim, dificilmente eu coloco pipoca na dieta do meu paciente, até porque, gente, se eu for preconizar o que seria o adequado de porcionar, né? O que seria adequado de pipoca,
não vai passar de um copo de requeijão. E assim, a pipoca pronta, um copo de requeijão de pipoca pronta não é nada. Então a gente sempre tem que ter o bom senso, na verdade. Então eu falo, gente, você come pipoca todo dia? Não como mais de final de semana. Então quando você for comer de final de semana, opte, claro, por utilizar aquelas pipoqueiras que não tem óleo, faz sem manteiga, faz uma pipoca com um pouquinho de sal só, ou usa alguns temperinhos prontos, que é bem bacana também, aqueles temperos com limão, pepper e tudo mais, e come a quantidade que você achar necessário. Deixe mais para o final de semana, como se fosse um bom senso mesmo, como se fosse uma refeição livre. Porque se eu for preconizar de forma diária, é muita pouca pipoca, vocês vão querer matar o Nutri. Essa é a grande verdade. Doce sem glúten e lactose, tá? Mas com açúcar de coco e blend de polióis. Pode? Engorda? Gente, ó, isso é uma pergunta que é bacana, né? Porque eu falo que não é o tipo de alimento, e sim a quantidade. Pensa comigo, vocês emagrecem comendo uma banana, e vocês podem engordar também comendo essa banana. O que vai direcionar é a dieta como um todo. Às vezes você comer aquela banana a mais do que não estava preconizado, vai te gerar prejuízo no emagrecimento. Às vezes você optando por açúcar de coco e não açúcar refinado, mas inconscientemente fala assim, pô, tô comendo um açúcar de coco, é saudável, vou comer a travessa toda. Isso acontece bastante também, vocês vão entender o que eu vou falar. Às vezes a pessoa chega para mim, Nutri, fiz um bolo fit, eu acho legal os bolos fit, tá, gente? Fiz um bolo fit, quanto você comeu? Pô, comi a travessa inteira. Aí a gente começa a calcular, deu lá 1.500 calorias. Eu preferia que esse paciente tivesse ido numa padaria, por exemplo, e tivesse comprado um sonho, né? Que gira em torno de 400 a 500 calorias. Comia o sonho, matava à vontade e nota que é menos calórico. Consegue entender a diferença? Então, no final das contas, o que importa é a caloria. Não é porque é fit que é à vontade. E não é porque é fat que também não pode. Então, é tudo questão de encaixe, questão de bom senso. Fala, Má, tudo bem? Como que você tá? Coca Zero pode? Má, assim, ó, na questão dietética, caloria, né? A Coca Zero não interfere. Já vi alguns atletas de fisiculturismo, até 2 semanas antes do campeonato, tomando Coca Zero direto. Não gera prejuízo. Já vi alguns estudos também de você ingerir a Coca Zero e a sua glicemia via destro, dedo, né? Não se alterar também. Então, a Coca Zero não vai atrapalhar na questão calórica. Mas nós temos alguns estudos, e assim, ó, não é de um dia para o outro, não é de um ano para o outro, é o decorrer de muitos anos de uso crônico. Que a química que contém nesses tipos de refrigerante, né? Tanto da questão de conservante, corante, eles podem gerar uma disfunção intestinal. E gerando essa disfunção intestinal, você acaba gerando uma diminuição da sua vilosidade intestinal na questão funcional. E o que isso muda? Você perde capacidade de metabolização de alguns alimentos, de alguns nutrientes. Então é um tiro no pé. Mas, Marco, o que eu estou te falando é ao longo do tempo. Mas de uma forma aguda, Coca Zero não atrapalha a dieta e é muito bem-vindo às vezes no final de semana. É claro que eu não vou indicar para você tomar todos os dias. Mas se você optar por final de semana, não vejo problema algum. Um outro ponto. Eu indico às vezes Coca Zero todos os dias? Indico para aquelas pessoas que tomam Coca açucarada todo santo dia. Nota que a gente vai fazendo uma mudança gradativa. Desculpa, gente. A gente vai fazer uma mudança gradativa. Então a gente faz a troca por Coca Zero e deixa à vontade durante algum tempo. Depois a gente vai fracionando. Um dia sim, 2 dias não. Um dia sim, 3 dias não. E assim vai, tá bom? Mas de forma clara, não vai alterar a dieta. E eu tenho o hábito de brincar assim com os pacientes, que hoje a gente trabalha com jejum intermitente. Ah, doutor, que não quebra jejum? Coca Zero não quebra jejum, porque não tem caloria. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Rose, depois dos 40 fica mais difícil ganhar massa magra? Rose, uma pergunta bem bacana, vou até colocar aqui na tela. Não dá pra ver aqui. Uma pergunta bem bacana, porque assim, Rose, não é a idade exclusivamente que vai te direcionar ou te concluir quem você realmente é ou quão difícil vai ficar o seu objetivo. A gente tem que entender como que é a sua vida até hoje. Como foi a sua vida em relação à sua adolescência na questão de atividade física? Teve muito efeito sanfona no decorrer da vida?
Teve muitas lesões? Teve algumas fraturas? Teve alguma patologia muito grave? Então a gente tem que avaliar todo esse contexto. Vamos criar um cenário aqui. Se eu pego um paciente que sempre praticou atividade física, sempre teve uma boa alimentação, ela chega nos 40 com uma resposta fisiológica de pessoa de 20. Então não vai ter prejuízo. Mas nós temos pessoas que sempre foram sedentárias e após os 40 anos começaram a praticar uma atividade física. Ela vai ter uma resposta mais lentificada? Vai. Tá? E não vou ser hipócrita de falar que não vai ter. Vai ter sim uma resposta mais lentificada, mas isso não significa que você não vai atingir seu objetivo. Você sim vai atingir seu objetivo, mas a resposta vai ser um pouco mais demorada, tá bom? Se furar a dieta com algum doce, mas não deixar de comer proteína diária, ainda assim perde a massa magra? Rose, a proteína, a proteína dietética, ela ajuda na questão de manutenção do tecido muscular, isso é fato. Um outro ponto que ajuda na manutenção do tecido muscular é o treinamento. Toda vez que eu promovo uma dieta, eu não consigo garantir que você não vai perder massa muscular se você não pratica atividade física. Então eu só garanto assim, você vai ter manutenção de massa muscular 100% se você fizer a dieta que eu estou preconizando e fizer o treinamento que a gente acordou. Aí sim, tá? Um outro ponto que as pessoas acabam esquecendo. Zerar carboidrato da dieta vai te gerar um prejuízo em tecido muscular, independente se você treina ou não. Por quê? Nosso principal hormônio anticatabólico muscular é a insulina, que ela é ativada por quê? Por carboidrato. Então toda vez que eu penso em fazer uma dieta muito restritiva e não quero perder massa muscular, eu tenho que sim pingar um pouquinho de carboidrato em cada refeição, nem que seja um pouquinho só, sempre para estimular a insulina para ela proteger o seu tecido muscular aí também, tá bom? Acho que era isso. Fê, essa nova moda de água com sal como pré-treino, o que você acha? Léo, eu não acho nada. Essa é uma bobagem, né? Você vai ter realmente uma alteração da pressão arterial, mas será que é interessante? Não sei, né? Tem alguns fisiculturistas, que falam que o melhor vasodilatador é água. Mas, Léo, faz sentido, pensa comigo. Se você tomar 2, 3 litros de água de uma vez só, o seu intestino não dá conta de metabolizar tão rápido assim e fazer a absorção e a metabolização. O seu rim também não. Então esses 2, 3 litros a mais de uma forma rápida que você ingeriu, ele vai se diluir aonde? No seu sangue. Seu sangue vai ficar mais aquoso, mas vai ficar mais volumoso. E se seu sangue ficar mais volumoso, você tem um percentual de gordura baixo, o que acontece com as suas veias? Saltam. Tá? Agora, utilizar o sal, eu não acho tão eficiente assim, tá? Eu acho que uma cafeína ela é mais interessante na questão aí de vasodilatação, tá? Vamos lá. Não consigo engordar, sou uma pessoa muito ansiosa, como faço para ganhar peso? Oliveira Marcela. Marcela, assim, você não consegue engordar porque você pode sim ter realmente uma resposta bioquímica e fisiologicamente falando, da fisiologia também, na questão de ter uma hiperatividade das suas células, ou seja, ter um metabolismo muito acelerado, isso pode realmente acontecer. Mas se você não está ganhando peso, é porque você não está comendo direito, né? Tem um paciente que é o Marcos, né? Ele que é o namorado da Carol, são dois pacientes, é um casal, 2 pacientes fantásticos. Ele também veio com essa dificuldade, não consegue ganhar peso, a gente ajustou a dieta dele, tá comendo demais. A gente trabalhou também com hipercalórico, com sucos de uva e laranja junto com as refeições, e ele sim está ganhando peso. Se eu não me engano, parece que em 2 meses já ganhou 8 quilos, viu? Então, na verdade, a sua dieta que não está alinhada para a sua real necessidade, certo? Meu jantar consiste em arroz e 50% de proteína. Como tive refeição livre no almoço, posso trocar esse jantar por whey e machucar uma laranja? Não vejo problema de você trocar o jantar por whey protein e laranja, tá? Não vejo problema nenhum. Só que você vai ter uma saciedade um pouco mais prejudicada, porque o whey protein realmente ele vai ter uma digestão mais rápida, tá bom? Deixa eu ver aqui. Gente,
Essa já falamos um pouquinho. Ó, IoPro, 15 gramas de proteína da Danone, vale como whey protein? Com certeza vale, tá? Porque, volto a dizer, o nosso intestino ele não interpreta alimento, ele interpreta nutriente. Então, se você tomasse IoPro, tomar whey, comer ovo, comer carne, frango, peixe, ovos, o que for, é proteína, tá bom? Então, sim, vale como um substituto aí. E às vezes eu até utilizo, tá, gente, com alguns pacientes, que às vezes eles até preferem pela questão do sabor. Tem um sabor da IoPro, que é de batata doce com coco, que tá bem gostoso e o pessoal tá tendo uma adesão bem legal, então eu acho super interessante. O pessoal tem uma dificuldade muito grande, tá, de tomar whey protein com água. Às vezes eu coloco o que? Whey protein, leite em pó e coloco água para ficar um pouco mais gostoso, tá? Com leite realmente fica mais apetitoso. Tem uma pergunta que eu deixei para vocês por último, que eu acho bem interessante, gente, que é assim, ó: sou magra, treino 3 vezes na semana e pedalo 1 ou 2 vezes na semana também, mas a pochete permanece. Dica para perder. E pode parecer estranho, tá? Mas assim, o nosso corpo ele tem uma necessidade de gordura mínima. Pela essa paciente aqui, a reserva de gordura, ela é uma pessoa muito, muito magra. E a reserva de gordura dela está na região do abdômen, na parte inferior, por isso que é a famosa pochete. O que acontece muito com essas pessoas? Elas vivem numa restrição calórica muito, muito, muito grande, principalmente de gordura, tá? E toda vez que a gente não ingere gordura, o seu corpo, o seu cérebro, e você já tem pouca gordura em concentração no corpo, o seu cérebro ele começa a entrar como se fosse um estado de alerta, né? Falou, eu não estou comendo gordura, a pouca gordura que eu tenho aqui, eu não posso perder, porque isso faz parte da minha reserva final de vida. O que o corpo começa a fazer? Começa a metabolizar músculo como fonte de energia. E para essas pessoas, qual que é a melhor conduta dietética? É você entender que a pessoa realmente está comendo pouca gordura e aumentar a gordura da dieta. Você coloca mais azeite, você coloca abacate, que a gente já conversou, você pode colocar as castanhas, colocar azeitona. Então você tem que colocar um pouco mais de gordura. Por quê? Daí o corpo vai começar a entender que você está ingerindo gordura. E ele começa a metabolizar. Daí a dieta está em déficit calórico e daí ele começa a metabolizar a gordura da sua pochete. Então nota que aquele estado de alerta de não perder mais gordura, porque você não está comendo gordura e tem pouca gordura no corpo, você começa a comer mais gordura, o corpo já subentende que você está ingerindo gordura de uma forma constante e aquela gordura que tinha na sua pochete, ela começa a ser degradada, tá bom? Então temos que dar uma mudada um pouco às vezes na dieta, colocar um pouquinho mais de carboidrato, colocar um pouquinho mais de gordura, para o corpo subentender que realmente você vai estar ingerindo independente da sua quantidade corporal. Um outro ponto importante, os hormônios tireoidianos, gente, toda a reação metabólica do nosso corpo acontece através dos hormônios tireoidianos. Pense na tireoide como nosso gerador, sem ela a gente não tem geração de energia. Os hormônios tireoidianos, a tireoide, eles são formados, ela só se alimenta, de um português bem claro, de glicose derivado de carboidrato. Então, se você fica numa dieta muito, muito, muito tempo restrita em carboidrato, o seu corpo também começa a entrar num estado de hibernação, como se fosse os ursos polar. Estão hibernando lá, o que acontece? A tireoide deles diminui o funcionamento para que eles gastem o mínimo de energia possível. E seu corpo começa a entrar também nesse estado. Então, a tireoide reduz o seu gasto, a sua produção, reduz o seu gasto calórico corporal e o emagrecimento fica um pouco mais difícil. Então o que a gente tem que se atentar quando a pessoa começa a entrar nesse estado crítico, né? A gente incorporar mais carboidrato nessa dieta e tirar as calorias de gorduras, tirar as calorias aí de proteína, certo? Qual o carboidrato mais indicado para pôr na dieta? Aquele carboidrato que você mais gosta. Eu sempre converso com o paciente. Gosta de banana? Gosto. Gosta de aveia? Gosto. Gosta, por exemplo, de morango? Não gosto. Não coloco morango. Não gosto de mamão? Gosto. Arroz, ok. Macarrão, ok. Batata doce, mandioca, mandioquinha, gosto. Posso colocar? Pode. Batata inglesa, sem problema algum. Então, o carboidrato mais indicado é aquele que você gosta. Por isso que a dieta é individualizada, certo? Gente, eu acho que era essa a última pergunta. Última pergunta também. Aquela era a penúltima, a última. Consigo emagrecer sem exercício físico?
consegue emagrecer sem exercício físico. Consegue chegar naquele peso que você almeja? Consegue. Agora, se vai ficar definida é uma outra história. Porque a definição não é só quanto menos gordura, melhor. A definição é dependente exclusivamente de massa muscular. Então eu consigo emagrecer sem exercício físico, só que eu não consigo garantir que você não vai perder massa muscular, certo? Eu aporto uma dieta bem rica em proteína, você vai perder aí no máximo 20% de tecido muscular. Agora, se você incorporar exercício físico, além de acelerar o processo de emagrecimento, a gente também vai ter uma manutenção de massa muscular ou até uma hipertrofia de massa muscular, certo, gente? Galera, muito obrigado. 40 minutos falando aqui, a gente gosta de fala pouco, né? Os pacientes que estão aqui me assistindo me conhecem, sabem o quanto eu gosto de conversar nas consultas. Quarta-feira eu vejo vocês 8 horas da noite, se Deus quiser e se o Instagram permitir também, né? Uma boa semana a todos. Vamos com tudo. O que vocês precisarem, o Nutri tá aqui junto com vocês. Até mais, gente. Boa noite.